Fala galera, hoje nós vamos falar a respeito da origem do universo e de tudo o que nós conhecemos. E para vocês poderem me acompanhar melhor, eu vou compartilhar com vocês um arquivo, tá ok? Aqui, vamos lá. Então vamos começar. A origem do universo e tudo o que nós conhecemos. É importante eu ressaltar que o que eu vou falar para vocês é muito debatido ainda, não é uma verdade absoluta, existem muitas teorias e muitas possibilidades ainda, mas vou apresentar para vocês o que tem de discussão até hoje, tá? Então, escrevi aí para vocês. No mundo ocidental, acreditava que somente na versão apresentada pela Bíblia, até por volta do século XIX, tá? Que é uma interpretação que a gente chama de criacionismo, que é a interpretação que acredita que Deus criou tudo, né? Então, até o século XIX, é só nessa versão que eles acreditavam. Claro que existiam aqueles que duvidavam, mas essa era a versão mais aceita, que é mais ou menos o que está na Bíblia, que eu coloquei aqui para vocês. Ó. No princípio, criou Deus o céu e a terra, e Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Depois Deus disse, faça-se um firmamento, céu, as águas e a terra, as plantas e as árvores. Deus criou as aves do céu e os animais da terra. Então, essa é a versão que está na Bíblia e que muita gente acredita, inclusive até hoje, tá? Então, é uma versão que ainda é aceita. Depois do século XIX, alguns cientistas começaram a questionar essa versão, tá? E aí veio alguns cientistas que deram umas versões diferentes. Por exemplo, nós temos a teoria do Darwin, tá? Charles Darwin, um inglês, que é conhecida como evolucionismo. O que essa teoria propõe? Ela propõe que os seres vivos evoluíram ao longo de milhões de anos de acordo com o processo da seleção natural, né? Como é que é isso? Os que melhores se adaptavam ao meio ambiente, eles sobreviviam. E disso nós estamos falando a respeito de animais, de aves, né, de anfíbios, vírus, todos aqueles que se melhor adaptaram sobreviveram. E eles se adaptaram de acordo com o ambiente também. Era isso que o Darwin acreditava, tá? Que nós todos temos um ancestral comum e nós fomos evoluindo, por isso evolucionismo, evoluindo até chegar no que nós somos hoje. Depois, no século XX, veio o Lemaitre, desculpa, Lemaitre. Lamarck foi quem propôs primeiramente a teoria da seleção natural que a gente viu na aula passada. O George Lemaitre, ele propôs a teoria do Big Bang. O que é o Big Bang? Vocês podem ler aí, ó, a grande explosão proposta no início do século XX, que de acordo com o Lemaitre, de 10 a 20 bilhões de anos atrás, toda a matéria do universo estava concentrada num único ponto. Após essa concentração, houve uma gigantesca explosão e o universo começou a se expandir, dando origem ao espaço e às galáxias. Como assim? Deixa eu traduzir para vocês. De 10 a 20 bilhões de anos atrás, o Lemaitre propôs que toda a energia, toda a informação genética estava num mesmo ponto, numa condição favorável, e do nada elas explodiram, e essa explosão começou a dar origem ao que nós temos hoje, tá? E essa teoria do Big Bang, ela ia de encontro com a teoria do Darwin, então ela meio que completava a teoria do Darwin.
Então, eles acreditavam que, não, sim, realmente foi o evolucionismo e a grande explosão que deu origem ao universo. A partir do nada, começou-se a evoluir para chegar ao que nós temos hoje. E nós temos uma teoria mais recente, que é a chamada teoria do design inteligente. O que é o design inteligente? Essa teoria ela foi feita, na verdade, para questionar a teoria da evolução, porque hoje se entende que a teoria da evolução ela tem muitas falhas, muitas respostas ainda precisam ser dadas, né? Por exemplo, mais para frente nós vamos ver as espécies dos hominídeos, que tem o Australopithecus, o Homo erectus, que são espécies que o Darwin acreditava que nós evoluímos deles, né? Nós tínhamos um ancestral comum com os macacos e aí nós evoluímos desse ancestral até chegar no que nós somos hoje. Mas existem muitos cientistas que duvidam dessas teorias e aí criou-se então um design inteligente, que é o quê? É uma corrente de ideia que acredita que a diversidade biológica que nós temos hoje, né? Nós temos mamíferos, anfíbios, répteis, que essa diversidade biológica ela não pode ter sido uma evolução, tá? E que, na verdade, ela teve uma interferência ou condução superior, tá? Esses cientistas não falam que foi Deus que fez essa interferência, mas que tem algo superior que fez essa diversidade, essa complexidade biológica que nós temos hoje, tá? E como assim? O que isso quer dizer? Eles dão um exemplo, o pessoal do design inteligente, que é o seguinte: se você andar na rua e ver uma pedra, tropeçar numa pedra, você vai entender que é natural. Tem uma pedra ali, tropeçou numa pedra. Agora, se você anda na rua e tropeça num relógio, não é natural. Você vai pensar que alguém colocou o relógio ali, certo? Então, o que o design inteligente fala é que não tem como, do nada, seres tão complexos, por exemplo, como o ser humano, as estruturas complexas que nós temos, por exemplo, nós enxergamos, nós ouvimos, nós falamos, essas estruturas complexas terem sido formadas do nada, que precisou de uma interferência de algo superior, como um relógio. Um relógio, apesar de ter todas as peças de um relógio, se você pegar todas as peças de um relógio e colocar uma perto da outra, elas sozinhas não vão se juntar e formar um relógio. Precisa de alguém ir lá montar o relógio. Então, é isso que o design inteligente acredita, que as peças do universo elas foram juntadas, foram colocadas juntas por um poder superior. E é isso por hoje, é só essa é a aula de hoje. Até mais.